Mais um dia da nossa Semana Santa de 2021, da série Restaurados por Cristo, Restaurados em Cristo. Nós estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco, assistindo. Para hoje, nós vamos reanunciar o sorteio do final da semana, que é uma coisa bem simples, é só a gente seguir a página lá do Instagram, o @adventistasnovocamel, e aí você vai postar uma foto, seja sozinho, seja com a sua família, assistindo alguma das transmissões do culto, para que você poste no Instagram marcando o nosso arroba adventistasnovocamel, e as hashtags também, hashtag Semana 2021, Semana Santa 2021, e hashtag Restaurados em Cristo. Então, agora nós vamos começar a louvar, vamos direto para as músicas, e é isso. A música tema da semana. Sua vontade obedecer.
Como alguns já estão sabendo, hoje nós teríamos este culto transmitido ao vivo, mas nós tivemos um problema com a internet. No momento em que nós íamos ligar a transmissão, a internet caiu e nós não pudemos transmitir. Por isso nós estamos gravando o culto de hoje para que os irmãos possam assistir. Por esse motivo, nós não teremos a interação de vocês poderem mandar para nós seus pedidos de oração, para nós orarmos, mas nós faremos uma oração especial hoje pela transmissão, pela semana de oração, pois nós temos visto que o inimigo tem estado furioso com essas transmissões que estamos fazendo e ele tem feito de tudo para que nós não façamos, mas que nós possamos nos manter firmes, estar em oração para que Deus possa abençoar e que durante essa semana nós possamos levar a mensagem dele para as pessoas que ainda não o conhecem. Nesse momento nós vamos curvar nossas frontes para falarmos com Deus. Santo Deus, amado Pai que estás nos céus, lhe agradecemos, Senhor, por mais uma noite, por mais um culto dessa semana. Infelizmente, nós não podemos estar ao vivo com os nossos irmãos, mas não é por isso que deixaremos de pregar o teu evangelho. Lhe pedimos que o Senhor se faça presente conosco durante este culto e também durante o restante dessa semana. Que o Senhor não deixe que o inimigo venha interferir, que nós tenhamos problemas mais com as transmissões. Que o Senhor abençoe a nossa semana de oração, que a tua mensagem seja pregada para os demais irmãos, os nossos amigos, que eles possam sentir o teu poder na vida deles e possam ser tocados por ti. Permaneça conosco durante este culto. É isso que lhe pedimos e lhe agradecemos por Jesus. Amém. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. É sobre um simples convite. Quando a gente era adolescente, para jovem, eu sempre quis ser independente, né? Aí quando eu comecei a trabalhar e comecei a ter o meu próprio dinheiro, aí eu comecei a ter essa independência. E aí nós começamos a sair com os amigos. A gente saía, curtia a noite, viajava para a praia, e a gente bebia, ia para as noites, baladas, e assim ia. E aí aconteceu uma fatalidade na nossa família, que um dia minha mãe, pela manhã, me acordou para trabalhar por volta de umas 6h30. Aí eu fui tomar banho. Quando eu saí do banho, eu escutei ela se esbravejando na cama. Quando eu cheguei lá, ela estava tendo um infarto. E aí levamos para o hospital, chegou lá morta. Eu tinha 19 anos. 19 anos, meu irmão 17, minha irmã 15. Então isso foi um trauma, um baque, uma coisa muito difícil. E eu nunca tinha ido no enterro, no velório de ninguém. O primeiro enterro e velório que eu fui foi da minha própria mãe. Aí sepultamos aquela tristeza, eu fui um amigo meu indicou para a gente ir num centro espírita, buscar uma resposta para aquela dor, para aquela aflição e tal, né? Não achei ali não achei, né, assim, uma resposta para aquilo e continuamos vivendo. A vida andava assim, nesses prazeres, né? Bebida, sair, noite. Até um dia que eu estava um sábado à tarde sentado na calçada de casa e um rapaz que tinha trabalhado comigo, muito amigo meu, chegou à tarde assim e falou: Marcelo, você não quer estudar a Bíblia? Eu pensei assim, estudar a Bíblia? Nossa, eu nunca estudei a Bíblia. Nunca estudei a Bíblia. Falei, quero estudar a Bíblia. Aí de bermuda, chinelo, entrei no carro dele e ele me levou para uma classe bíblica. E aquele estudo da Bíblia começou a mexer com a minha vida. Começou assim a me trazer uma paz, sabe, uma certeza. Quando estudamos sobre a morte, sobre a verdade da morte, eu fiquei assim chocado. Chocado. Falei, não é possível, chocado. Mas aquele estudo, aquele entendimento me deu a paz que eu tanto buscava.
eu gostava muito de ir para discoteca, de beber, de sair com os amigos. Então, qual que era a minha mentalidade de jovem naquela época? Vou continuar estudando a Bíblia, mas vou continuar indo na discoteca. Quando Jesus estiver perto de voltar, eu abandono isso aqui e fico firme com Jesus. Nesse momento, a minha vida começou a estar num declínio. Aí comecei a piorar, beber mais, usar drogas, sair mais. Até um belo dia, ou um mau dia, vamos dizer assim, que eu bebi. Quando eu acordei, quando eu me dei por conta, eu estava em casa. E quando eu acordei, eu comecei a passar mal. Naquele dia eu olhei para o espelho e falei assim, não, isso não é um ser humano. Isso não é um ser humano. Aí naquele momento eu falei assim, vou parar de beber. Quando eu tentava beber, eu passava mal. Toda vez que eu tentava beber, eu passava mal. Eu falei, então bebida não serve para mim. Aí eu parei de beber. Mas aquele vazio, sabe? Eu andava na rua procurando folheto de uma igreja para ir numa igreja. Então eu procurava folheto até um dia, um domingo de Páscoa, e eu lembrei de uma igreja adventista que eu tinha ido, a igreja adventista da cidade Dutra. Cheguei em casa, estava minha cunhada, meu irmão, falei assim, hoje eu vou para a igreja, vamos? Aí chegou lá uma recepção, domingo de Páscoa, uma recepção maravilhosa. E aí tinha o horário certo e comecei a ir, aí não saí mais. Estudamos a Bíblia, o pastor Luiz Gonçalves com aqueles apelos poderosos que ele faz, com aquele ensino poderoso, tomei minha decisão, me batizei. Olha que é um convite para um estudo bíblico não pode fazer na vida de uma pessoa, um simples convite, pautado por uma amizade, por um conhecimento. Às vezes você conhece pessoas que passam por dificuldades, faça o convite, vamos estudar a Bíblia. Aí você pode dar o estudo ou pode levar essa pessoa no lugar onde alguém dá o estudo, como foi no meu caso. Persevere nesse conhecimento, você pode ter certeza que lá no final você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Boa noite! Boa noite, tudo bem com você? Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus, Deus tem até aqui nos cuidado. Até aqui a mão de Deus nos ajuda, não é verdade? E eu tenho certeza que a mão de Deus também tem cuidado de você, aonde você está. Meus amigos, pois é, hoje nós não conseguimos ter a nossa interação através da nossa transmissão ao vivo aqui. Infelizmente, nós tivemos a dificuldade com a internet e eu quero dizer uma coisa para você. Se você até agora tinha dúvida se essa semana seria muito importante para a sua vida e para a vida de muitas outras pessoas, eu acredito que agora, hoje, você pode tirar essa dúvida. Porque eu tenho certeza que o inimigo não quer de forma alguma que essa semana aconteça. Quando era 8 horas, pontualmente, nós colocamos para clicar e iniciar a transmissão, a internet caiu. Na hora que foi clicar, iniciar a transmissão, a internet caiu. Você está vendo como é que é? Nós, até então, estava funcionando direitinho, até às 19h59. Quando foi às 20 horas, aconteceu isso. Será que é coincidência? Eu não acredito que seja coincidência. Eu acredito que foi uma artimanha. E por isso eu quero convidar você para que você ore por essa semana. Ore para que nós consigamos realizar as transmissões, todas elas no horário. E que não ocorra mais nenhuma interferência técnica, nenhuma outra dificuldade. Ore por isso. Ore junto comigo. Ore pelas pessoas que estão assistindo essa programação. Ore por todos aqueles que ainda não conhecem esse Jesus Cristo, estão tendo contato com essa programação. Ore para que realmente Cristo possa ser apresentado a muitas pessoas através da programação dessa semana, para que todos nós possamos ser, de fato, restaurados em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Nós vamos para nosso sermão de hoje. E você já viu aí o tema, né? Como conquistar a vitória. Você sabe que Jesus Cristo,
nos últimos dias da vida dele aqui na Terra, ele teve dias que não foram muito fáceis. Jesus Cristo passou por dias difíceis. Jesus Cristo passou por dias de angústia. Ele passou por agonia. E dias esses que culminaram, então, numa noite no Getsêmani. No Getsêmani, Jesus, ali no jardim do Getsêmani, Jesus passou uma noite de muita agonia, de muita angústia, de muito choro. A Bíblia chega a dizer que o suor dele chegou até a cair como gotas de sangue. Isso demonstrando o quanto ele estava abalado mentalmente. Só que Jesus mostra ainda a Bíblia que ele mesmo foi tentado a pedir a Deus para que não pudesse cumprir a missão a que ele veio fazer. Ele chegou a ser tentado por isso. Mas foi no Getsêmani, nesse momento, que ele orou, que ele suplicou, que ele lutou e foi vitorioso. Foi nesse momento. Sabe que esse evento na vida de Jesus nos mostra que a vitória sobre o pecado não é algo realizado no momento de uma ação em si, mas é algo realizado nos momentos de luta interna. A gente só vence o pecado nos momentos que a gente luta internamente. É nesses momentos que a gente vence o pecado. É nesse momento que a gente vence as angústias. Mas é difícil pensar em um Jesus deprimido, em um Jesus desanimado. Mas era exatamente desse jeito que ele estava naquela noite. Sabe que ele não podia, assim, ser radicalmente humano, sem saber o que é ter medo. E foi isso que ele passou naquela noite. E principalmente de sua própria morte. Medo de sua própria morte. Nós vamos ver isso na palavra de Deus hoje. Mas como será que Jesus enfrentou o seu próprio medo, a sua própria angústia, a sua própria dor? Como será que ele enfrentou isso? Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ver o relato de Mateus sobre quando Jesus estava ali no jardim do Getsêmani. Esse relato também nós temos nos outros evangelhos. Nós vamos passear por eles nessa leitura de hoje. Mas nós vamos ver aqui como é que Jesus enfrentou o seu medo e venceu aquela angústia que ele teve no jardim do Getsêmani. Você já abriu aí? Mateus capítulo 26. Diz assim a partir do verso 36. Leia aqui comigo, Mateus 26, verso 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Sabe, queridos amigos, nesse momento de angústia, nesse momento de choro, de dor que Jesus estava tendo, nesse momento de medo, a gente aprende, através da leitura que nós vimos aqui, que foi neste momento que ele conseguiu vencer o seu próprio medo. E como? Aqui nessa leitura que nós vimos, nós encontramos a primeira maneira que ele conseguiu vencer o seu próprio medo. Sabe como foi? Ele levou junto com ele alguns amigos. E esses amigos eram seus próprios discípulos. Ou seja, Jesus buscou o apoio de outras pessoas.
A palavra de Deus aqui revela de que ele levou junto com ele Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Os 2 filhos de Zebedeu eram Tiago e João. E por incrível que pareça, esses 3 que estavam ali, Pedro, Tiago e João, era sim um dos que eram mais próximos de Jesus, daqueles discípulos, de todos os discípulos, de todos os apóstolos. Você consegue entender? A gente precisa entender que nós precisamos procurar, nos momentos mais difíceis, aqueles que podem nos incentivar e apoiar em tempos de estresse e em tempos de tentação. Nos momentos mais difíceis, que a gente passa provações, que a gente passa angústia, a gente precisa entender que nós temos pessoas que podem nos ajudar. Jesus buscou o apoio de seus amigos. Nós precisamos de comunhão com os irmãos, pois eles podem nos ajudar sempre a fazer o que é certo diante dos ataques de Satanás. Naquele momento, naquela noite angustiosa, Satanás estava querendo destruir Jesus Cristo. Estava querendo vencer, estava atacando Jesus Cristo. E nós também passamos por momentos na nossa vida onde o inimigo também quer nos destruir e nos ataca. E nós precisamos entender que nós temos pessoas ao nosso lado que também passam por outras tribulações, que também passam por outras dificuldades, mas que um pode ajudar o outro. E o próprio Jesus levou pessoas para que pudesse dar apoio para ele, que pudesse dar, talvez, um conforto, mesmo que tão básico. Mas Jesus levou outras pessoas para que pudesse dar apoio a ele. A gente vê aqui também uma grande lição. Pois quando a gente luta com a vontade de Deus, nós devemos ser sábios o suficientes para buscar encorajamento e apoio das outras pessoas. Você sabe que Deus usa frequentemente outras pessoas para confirmar ou incentivar o caminho que Ele quer que a gente tome, o caminho que Ele quer que a gente caminhe. Meu querido amigo, eu quero dizer para você que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma angústia, se você está passando por alguma tribulação, por alguma provação, por alguma tentação, acredite, você não está sozinho. Você tem amigos que podem te apoiar. Você tem amigos que podem te ajudar. Não seja egoísta e guarde isso para você. Escolha alguém mais próximo que pode te incentivar. Deus colocou pessoas aqui na terra para que pudessem ser próximas de você. E eu quero dizer para você, você que talvez aí está do outro lado se sentindo sozinho, você que está se sentindo achando que não tem nenhum amigo, eu quero dizer para você, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Procure a gente, escreva aqui no comentário desse vídeo, se você está precisando de ajuda, escreva aqui, nós estamos aqui para poder te apoiar, para poder te incentivar e para poder mostrar e ajudar em qual caminho você deve seguir. Se você está aí em dúvidas, assim, acreditando, achando, poxa, mas será que eu devo voltar para Cristo? Ou será que é esse o caminho que eu devo seguir? Se você tem dúvidas, compartilhe com um amigo, compartilhe conosco, nos chame aqui, escreve. A gente pode te ajudar. Foi assim que Cristo fez. Foi assim que Ele buscou vencer o medo. O segundo modo que nós podemos ver como Jesus venceu aquela noite angustiante está em alguns versos mais para frente. Leia junto comigo o verso 39
depois o 42 e o 44. Olha aqui. Venha aqui comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 42. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível para mim passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Verso 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus conseguiu vencer aquela noite angustiante, derramando seu coração em oração. Sim, isso mesmo. Jesus venceu aquela noite com oração. Você sabe que a oração não era apenas algo que Jesus praticava em momentos de crise. A oração era diária de Jesus, era um hábito. Jesus passava muito tempo orando, porque ele sabia que ele precisava ter comunhão com o Pai para vencer as tribulações, tentações, provações e dificuldades que ele enfrentou aqui nessa terra. Jesus deu o próprio exemplo de orar. Orar. A oração era a sua principal ferramenta para que ele pudesse lidar com os problemas. E a oração era a principal ferramenta dele para que ele pudesse se conectar com o Pai. Você está entendendo? Sabe, você viu os dois motivos porque Jesus sempre tinha uma vida de oração, tinha um hábito de oração? Porque ele sabia que com a oração era a ferramenta que ele tinha para poder vencer os problemas. E também porque era a oração que ele tinha como ferramenta para se conectar com o Pai. E conosco não é diferente, meu amigo. Com você não é diferente. Para que você possa vencer os problemas e dificuldades dessa vida, você precisa orar. Você precisa da ajuda de Deus. Você precisa de uma interferência externa, porque você não consegue sozinho. E essa interferência externa é Deus. Você precisa orar porque nós precisamos nos conectar com o Pai. Se nós não tivermos comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial, nós não vamos conseguir vencer as dificuldades da vida. Quanto tempo você tem dedicado em oração no seu dia? Será que você tem orado? Escute uma coisa. Se você não orar, você não vai conseguir vencer as suas tentações. Está escutando, Lilian? Você está escutando? Se você não orar, Lilian, fervorosamente, se você, Adriano, não orar fervorosamente, ô Anderson, está escutando aqui, Dayana, está escutando? Está escutando aqui, ô Linaldo? Valdeci, está escutando aqui? Se vocês não orarem fervorosamente, não será possível vencer as tentações que o inimigo coloca no nosso caminho. Para vencer as tentações, nós precisamos nos conectar com o Pai, porque sozinhos a gente não consegue. Sozinho a gente não vence. Sozinho a gente não consegue romper aquilo que nos coloca a cair em tentação. Já dizia o Pai Nosso: livrai-nos do mal e não deixais cair em tentação. É exatamente isso. É isso que nós precisamos. Mas como será que Jesus orou? Como será que era a oração de Jesus? Como será que foi a oração de Jesus, essa oração aqui, que ele venceu aquele medo que ele teve naquela noite, aquela angústia que ele teve naquela noite? Vamos descobrir? Vamos um livro à frente, no livro de Marcos, capítulo 14. Abra aí sua Bíblia, nós vamos no mesmo relato do Getsemane, só que agora no livro de Marcos. Marcos, capítulo 14, verso 36.
Diz assim: e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus, ele orava como uma criança em direção a um pai cheio de amor. Sabe por que era assim? Eu vou te explicar. Acompanhe comigo. No início do verso aqui, Marcos capítulo 14, verso 36, diz assim: e dizia, Abba, Pai. Você sabe o que quer dizer essa expressão Abba? Isso aqui é um tanto quanto diferente. Porque ali, naquele contexto, naquela linguagem, Abba, Pai é a mesma coisa do que nós dizemos hoje, papai, papaizinho. Não é simplesmente pai. É com carinho, é com ternura, é com amor. Papai. Ele estava orando a um pai que é amoroso. Ele sabia disso. E sabe, querido amigo, em momentos difíceis na nossa vida, nós precisamos orar como uma criança que ora a um pai amoroso, porque é um pai cheio de amor. Você percebe o carinho que ele, sendo filho de Deus, tinha com o próprio Deus? Nós precisamos ter assim também. Para vencermos, nós precisamos também nos colocar como criança que pede algo a um pai cheio de amor, que ele é capaz de dar. Ele é capaz de dar. Segundo modelo que Jesus orava, é porque ele acreditava, e nessa oração aqui a gente vê, e ele acreditava e orava como se fosse para um pai poderoso, e era. É para um pai poderoso. Ele orava acreditando que o pai queria atender ele na sua oração. É um pai poderoso, sim. Sabe por quê? Olha aqui no verso 36. Abba, Pai, tudo te é possível. Ou seja, nada está fora do seu alcance. O Senhor é poderoso. É isso que Jesus estava dizendo. Se o Senhor é poderoso, atende a minha oração. Jesus está pedindo para remover o cálice, ou seja, remover a angústia que ele estava tendo. Ele está dizendo, se possível, passa de mim este cálice. Deixa eu perguntar a você, se Jesus estava dizendo a um Deus todo-poderoso, a um Pai todo-poderoso, tudo te é possível? Era isso que ele estava dizendo? Então, eu pergunto, seria possível que Deus pudesse remover o cálice de Jesus? Sim ou não? Muito bem, sim. Exatamente. Ele poderia remover aquele cálice. Porque ele é poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode remover também as nossas angústias. Ele pode também nos livrar das provações. Qual é o cálice que você está passando hoje? Qual é a provação que você está passando hoje? Qual é a tentação que você está passando hoje? Seria a tentação de querer fumar? A tentação de querer beber? A tentação de querer voltar para as drogas? A tentação de um ato sexual fora do tempo? Qual seria a tentação que você está passando hoje? Qual seria a provação que o inimigo está colocando sobre os seus pés? Qual é o ataque que Satanás está tendo sobre a sua vida hoje? Está fazendo sobre a sua vida hoje? Eu quero dizer a você, meu amigo, Jesus acreditava que Deus Todo-Poderoso, porque ele está falando tudo te é possível, ele acreditava que Deus poderia remover aquele cálice, e você também pode orar acreditando que Deus pode remover a angústia que você passa, Deus pode remover a provação que você passa, Deus pode remover as tentações e provações que você passa, se você acreditar. Jesus acreditava, o próprio Messias, o próprio Mestre, o próprio Salvador, o próprio Deus. Por que nós não vamos acreditar? Por que você não vai acreditar? Você consegue, Lilian.
Você consegue. Nosso Deus é poderoso. Diga ao nosso Deus, Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Tudo te é possível, Pai. Remova o meu vício de fumar. Remova o meu vício da bebida. Diz para ele, Adriano. Remova o meu vício de qualquer outro que você tenha. Peça para Deus. Remova as tentações que eu tenho na minha vida. Peça, ore. Mas você precisa orar, você precisa acreditar. Peça ajuda a Deus, Ele é fiel e justo, Ele pode te atender. Peça. Ele te escuta. Peça. Jesus Cristo também orava como um filho obediente a um pai que é onisciente. Quando ele diz aqui que não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, Jesus está sendo um filho obediente. Porque Jesus foi franco e honesto, perguntando se ele poderia cumprir aquela missão que ele tinha de uma outra maneira. Quando ele pergunta, Senhor, se possível, meu pai, papai, Abba Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus está, na verdade, dizendo, será que eu posso fazer de outra maneira que não seja tão angustiante? Ele foi honesto, mas ele viu a resposta de Deus o Pai. E a resposta foi negativa. E quando ele percebeu que a resposta foi dessa forma, ele pediu para que se faça a vontade do Pai. Foi um filho obediente. A vontade do Pai era que ele passasse por aquele cálice. O Pai onisciente queria que o Filho, que Cristo, passasse por aquela provação. Eu quero perguntar a você, por que será que Deus permite provações? Você está passando por alguma provação aí na sua vida? Por alguma tribulação? Por que será que Deus permite? Eu quero lembrar a você o que está escrito na palavra de Deus, que diz que nenhuma folha sequer cai sem que Deus não permita. Mas também, na palavra de Deus diz que Deus não dá um fardo a quem não possa suportar. Então você precisa acreditar que se Deus está permitindo que você está passando por alguma provação, se Deus está permitindo que você passe por alguma tribulação, Ele está permitindo algo que você ainda pode suportar. E tem um porquê por trás disso. Imagine comigo uma mariposa. Imagine ali uma mariposa bonita. Aqui, uma vez eu vi assim um monte de mariposas aqui em São Paulo, num lugar que é um tanto quanto distante daqui, ali no Pico do Jaraguá, na zona oeste de São Paulo, zona norte, zona oeste, na divisa por ali. E uma vez subi quando jovem, mais jovem, né, porque ainda sou jovem, quando adolescente eu subi ao Pico do Jaraguá lá em cima e eu vi várias mariposas juntas. Eram lindas. Só que você sabia que uma mariposa, ela passa por um processo diferente. Existe um tipo de mariposa, a mariposa imperador, que ela, antes de sair e virar uma mariposa, ela fica dentro de um casulo redondo. E para que ela saia por aquele casulo, o casulo ele tem uma espessura um tanto quanto grossa. Para que ela saia daquele casulo, ela tem que fazer muita força, muita pressão. Tem que ter passa por uma dificuldade muito grande para sair do casulo e virar uma linda mariposa. Uma linda mariposa que dá testemunho de sua beleza. E os estudiosos dessa área dizem que essa pressão que ela passa, essa dificuldade que ela enfrenta para sair e virar uma mariposa, tem um motivo, tem um porquê.
é porque quando essa pressão que ela faz é o que faz com que as asas delas fiquem bem formada e bonita. E crie vida para as suas asas. E assim ela consegue voar. Agora você imagina se fosse alguém lá e tentasse cortar o casulo na época que ela pudesse então sair e facilitar a vida da mariposa. Consequentemente, ela não conseguiria voar como as belas mariposas voam. E suas asas não seriam tão belas como as outras. Tem um porquê daquela dificuldade. Para que aquela mariposa se torne mais viva e dê testemunho da sua beleza. Testemunho da sua própria vida com as suas asas. Você sabe que na nossa vida é igual. Porque a gente passa por tristezas, por sofrimento, por provações e até mesmo tribulações. Mas isso é sabiamente projetado para nos tornar semelhantes a Cristo. Porque Cristo passou muita provação, muita tribulação e muita angústia, principalmente naquela noite no jardim do Getsemane. Nós podemos nos tornar semelhantes a Cristo. Nós podemos nos tornar mais fortes. Nós podemos nos tornar vencendo essa tribulação. Repito, Deus não dá uma provação mais forte do que alguém possa aguentar. É palavra de Deus. Mas se Deus permite, é para nos fazer mais fortes. Se Deus está permitindo algo difícil na sua vida, é porque Ele quer te fazer mais forte, para que um dia a sua vida vire um testemunho. Você está disposto a fazer a vontade do Pai a qualquer custo? Mesmo que você passe por dificuldades, mesmo que você passe por provações, Deus quer te fazer mais forte, Deus quer te fazer mais belo, Deus quer que a sua vida seja um testemunho, porque você venceu as provações, você venceu as tribulações, você venceu as tentações. Sim, Lilian, é isso que Ele quer fazer com você. Mas decida. Decida. Decida fazer a vontade de Deus a qualquer custo, mesmo que para isso você precisa largar alguns prazeres da vida. Talvez, Adriano, você precisa largar algum prazer dessa vida, e essa talvez seja a bebida. Talvez, Linaldo, talvez você precisa largar alguma coisa que você te segura aqui. Talvez a sua agonia, você que está me escutando, seja algum prazer desta vida terrestre que você precisa largar. Talvez seja essa a sua dificuldade, largar aquilo que te segura nessa terra. Largar aquilo que o inimigo ainda coloca como provação na sua vida. Eu quero te dizer que a vontade de Deus para você é que você largue aquilo que te afasta dele. Você gravou isso aí que eu te falei? Você gravou? A vontade de Deus para você, você precisa ser obediente e reconhecer um Pai onisciente, porque a vontade de Deus para você é que você largue aquilo que te afasta dele. É isso que Ele quer. Ainda que você passe tribulações e provações, Ele quer que você largue aquilo que te afasta dele. Ainda que você passe por dificuldades e por muitos problemas, Ele quer que você largue aquilo que te afasta dele. Largue. Faça a vontade do Pai para a sua vida. A terceira coisa que a gente encontra na palavra de Deus, que nos prova como Jesus conseguiu a vitória naquela noite, está lá no livro de Lucas, capítulo 22. Abra aí. Lucas, capítulo 22, verso 43. Agora é Lucas relatando o que Jesus passou no Getsemane. Nós já vimos em Mateus, nós já vimos em Marcos, e agora nós vamos ver em Lucas. Olha o que aconteceu com Jesus naquela noite. Lucas 22, capítulo 22, verso 43. Olha o que diz. Depois de Jesus ter orado,
Verso 42 diz que Jesus, aquela oração que nós vimos, para que passe de mim esse cálice, não faça a minha vontade, então a sua. Depois de Jesus ter orado dessa forma, olha o que aconteceu. Verso 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Uau! Que incrível! Olha que promessa maravilhosa que a gente encontra na palavra de Deus. Você viu o que aconteceu com Jesus? Naquela noite angustiante, mesmo ele ter visto os discípulos dormindo, depois você pode ler direito todo esse contexto, enquanto Jesus orava, aquele que ele levou para dar apoio para ele, estavam dormindo, Jesus ainda assim conseguiu receber conforto. E esse conforto veio da onde? Sabe da onde? Do céu. Que incrível! O anjo do céu veio a mando do Pai para trazer conforto ao Jesus Cristo, ao Messias, ao Mestre. E Jesus recebeu conforto. Só que é interessante, porque aquele anjo não veio para retirar o cálice de Jesus. Não veio para retirar a angústia de Jesus. Mas ele veio para trazer força e conforto. Existe um pensamento do Dr. George Morrison, e eu queria que você gravasse isso no seu coração. Pare tudo aí que está fazendo aí. Se estiver fazendo alguma coisa, olha aqui. Se estiver mexendo no celular, olha aqui para mim, para aí. Se estiver distraído com qualquer outra coisa, olha aqui para mim, para tudo aí. Olha aqui para mim. Presta bem atenção. Olha o que esse doutor aqui fala para cada um de nós. Toda vida tem o seu Getsemane. E todo Getsemane tem o seu anjo. Você gravou? Eu vou repetir. Toda vida tem o seu Getsemane. E todo Getsemane tem o seu anjo. Uau! Que incrível! Mesmo que nós temos o nosso Getsemane, que a gente passa as nossas noites de angústias, as nossas tribulações, mesmo assim, todas as nossas tribulações, todos os nossos Getsemanes têm um anjo a nos dar conforto. Que incrível! Que promessa maravilhosa! Qual é o seu Getsemane? Qual é a tribulação que você está passando? Eu quero te dizer, Deus está com você. Deus envia um anjo para estar do seu lado. Deus está te apoiando. Deus está te confortando. Mesmo que você esteja sem ninguém ao seu lado, há um anjo de Deus junto com você. Há um anjo de Deus ao seu lado. Amém? Amém! Olha o que está dizendo lá no livro de Isaías, capítulo 43. Abra aí, volte ali para o Antigo Testamento. Livro de Isaías, capítulo 43. Olha o que diz a palavra de Deus ali. Deus nos dá aqui uma promessa maravilhosa e você precisa ler isso. E você vai ficar arrepiado com isso se você não conhece esse verso. Isaías capítulo 43, verso 1 e 2, olha o que diz a palavra de Deus. Segura aí, presta atenção, recebe esse verso aqui no seu coração. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Isso aqui é Deus falando para você, olha o que está dizendo aqui no verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Que incrível, que confortante isso aqui. Isso aqui conforta o meu coração, ainda que a gente passe por águas terríveis na nossa vida, ainda que a gente passe por fogo terríveis na nossa vida,
Ainda que a gente passe por tribulações, ainda que a gente passe por provações, ainda que a gente passe por tentações, há uma promessa de Deus que Ele é conosco. Ele é contigo, meu irmão. Ele é contigo. Para todo Getsêmani que a gente passa na nossa vida, há um anjo ao nosso lado. Você gravou? Vou repetir. E depois você diz amém. Para todo Getsêmani que a gente passa na vida, há um anjo ao nosso lado. Eu posso ouvir um amém daí? Amém! É isso aí! E a gente está agora levando para o final do nosso sermão. Para nós entendermos que Jesus, depois daquela oração, ele buscou cumprir o propósito final dele, apesar dos momentos difíceis que ele passou naquela noite. Vamos lá conosco de novo para Mateus 26. Lá onde nós estávamos lendo. Vamos ler aqui a partir do verso 45 de Mateus 26, que diz assim: Então voltou para os discípulos e lhe disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-o, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. Foi isso que o traidor deu ao sinal àquele povo. Jesus, porém, lhe diz, verso 49, e logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que viestes? E nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, golpeando o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha. E então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Olha que incrível isso aqui. Depois de Jesus ter orado e recebido forças do céu, sabe o que ele fez? Ele foi se entregar. Ele sabia que o traidor estava vindo, junto com um exército para poder prendê-lo. Ele sabia que estava chegando o momento final da vida dele, e ele foi se entregar. E sabe que Jesus aqui, ele não foi uma vítima pobre indefesa. Jesus, ele foi livre e ele agiu de forma livre e voluntária e caminhou voluntariamente, seguindo a sua jornada até a cruz. Ele cumpriu o propósito final da vida dele. Eu quero te pedir para que você abra sua Bíblia no nosso último texto do livro de hoje. O último texto do sermão de hoje, que está em João, capítulo 10, verso 17 e 18. Olha o que está escrito nesse livro. Olha o que João escreveu. Olha o que nós temos aqui a respeito desse sacrifício de Jesus. Olha o que ele fez. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tendo a autoridade para entregar e também para reavê-lo. Este mandato recebi de meu Pai. Ele cumpriu a ordem do Pai. Jesus se entregou voluntariamente por mim e por você.
depois de ter orado a um Pai tão amoroso, a um Pai tão poderoso, depois de ter sido obediente, reconhecido a vontade do Pai, depois de ter sido confortado por um anjo, Jesus então foi cumprir o propósito final da vida dele, que é entregar a vida por mim e por você. E ele fez isso, como nós lemos aqui. Ninguém tirou a vida de Cristo. Pelo contrário, ele espontaneamente deu a vida para morrer por nós. Ele morreu por mim e por você. Ele entregou a vida por você. Ele fez isso, foi por você. Deixa eu te perguntar, o que é que você tem feito por ele? O que é que você tem feito em resposta àquilo que ele fez por você? Eu quero te dizer que não importa qual seja o seu cálice, nem importa qual seja o seu Getsêmani, Deus está conosco. E não importa o que nos afasta dele, não importa o que te afasta de Deus, ele fez isso, foi por você. Não importa qual seja o pecado que você tem cometido, não importa o que é que você, aonde tão longe você tenha ido, ele fez isso por você. Ele entregou a vida por você. Ele te amou. E ele te ama hoje. Será que você pode entregar também a sua vida a ele? Será que você pode também entregar o seu coração a ele? Entregue a sua vida por Cristo, tome a sua decisão. Mesmo depois de uma noite cheia de angústia, Jesus Cristo tomou a decisão e entregou a sua vida por você. Será que você não pode entregar o seu coração a ele? Será que você não pode abandonar aquilo que te afasta dele? Será que você não pode esquecer tudo isso e entregar a sua vida por ele? Entregue o seu coração a Cristo, abandone, largue tudo aquilo que te afasta dele. Permita que hoje você seja restaurado em Cristo. Permita que Cristo te restaure hoje. Tome essa decisão. Eu estou falando com você mesmo. Com você, Lilian. Com você, Diego. Com você, Ariana. Eu estou falando com você, Kaique. Sim, eu estou falando com você, Linaldo. Eu estou falando com você, Lilian. De novo, né? Eu estou falando com você. Entregue a sua vida a Cristo. Abandone tudo aquilo que te afasta dele. Jesus está te chamando hoje. Toma a sua decisão. Jesus está te chamando. Quanto tempo mais? Está aparecendo aqui, vai aparecer aqui na tela, aqui, ó, um número de telefone. Envie uma mensagem dizendo que você aceita ser restaurado por Cristo hoje. Dizendo que você aceita tudo aquilo que Jesus Cristo fez por você. Entregue a sua vida. Ainda que você esteja passando por problemas, por tribulações, ainda que você não entenda o que é isso, entregue a sua vida, porque Deus quer fazer da sua vida um grande testemunho. Amém! Entrega, Berenice. Entrega, Everton. Entrega. Jesus quer fazer da sua vida um grande testemunho. Sabe, meu amigo, tem uma frase que diz assim, e eu queria que você gravasse isso com o fundo do seu coração. Preste bem atenção aqui, ó. Olhe para mim. Toda aprovação um dia vira testemunho. Amém? Você anotou aí? Você gravou? Toda aprovação um dia vira testemunho. E é isso que Jesus quer fazer com a sua vida. Que a sua vida seja um testemunho para a honra e glória dele. Você só precisa entregar a sua vida a ele. Está aparecendo aqui o telefone na tela. Entrega a sua vida para ele. Não perca mais tempo. Hoje é a sua oportunidade. A gente não conhece o dia de amanhã. Entregue hoje. Manda uma mensagem aqui. Eu aceito entregar a minha vida a Cristo. Se você ainda não tomou essa decisão para o batismo, fala que eu aceito entregar a minha vida para o Cristo através do batismo.
Se você quer estudar a Bíblia, mande aqui. Eu aceito, eu quero estudar a Bíblia. Nós vamos entrar em contato com você. Nós vamos te ajudar para que juntos possamos ser restaurados em Cristo. É isso que Ele quer fazer comigo e com você hoje. Você vai escutar uma música agora. Você vai assistir o quarteto Arautos do Rei cantando. Enquanto ele estiver cantando, entregue a sua vida a Cristo. Entregue o seu coração para Ele, em resposta a tudo que Ele passou por mim e por você. Toda aprovação um dia vira testemunho, e a sua vida pode ser um testemunho poderoso. Enquanto essa música estiver rolando, você ainda tem a oportunidade de mandar aqui, nesse número de telefone, a sua mensagem dizendo que você aceita. E nós vamos entrar em contato com você. Escute e deixa Deus falar ao teu coração. Lembrando, se cair, se der aquele probleminha, aquela tela preta, não se preocupe. Nós vamos retornar para cá. Mas só não desligue, porque no final eu quero orar por você. Aceite Cristo hoje na sua vida. Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta. Para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunto então, ó Pai, Senhor, eu quero entender o plano teu, tudo aquilo que reservas, muito além dos olhos meus, dentro do meu coração sempre estás. Eu tenho confiado em tuas mãos. Mesmo assim, pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol? Pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim. Quero entender, ó Pai, porque, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol. Pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai, e a tormenta encobre o sol.
sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, Pai. Amém. Amém. Que linda música, não é verdade? Que linda canção. Deus está com você, mesmo que você passe por provação. O próprio Cristo passou por provações também. E a maior provação dele culminou na entrega que ele fez por mim e por você. Na entrega de morrer na cruz por mim e por você. Que resposta nós estamos dando a esse sacrifício que ele fez por nós? Que resposta você tem dado? Eu quero te dizer novamente, Jesus perdoa pecados e não desculpas. Pare de dar desculpas e aceite o perdão que Deus dá aos seus pecados. A única coisa que você precisa fazer é entregar o seu coração a Ele. Envie uma mensagem aqui para esse número. Nós vamos te ajudar para que juntos possamos ser restaurados em Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos amar tanto e nos enviar o seu Filho para morrer por nós. O seu Filho que passou por muitas provações e nos dá o exemplo de como a gente pode vencer essas provações. Muito obrigado, Senhor, por tão grandioso amor. E nos ajude, Senhor, a entender a sua vontade. Nos ajude, Senhor, a enxergarmos que o Senhor está perto de nós, mesmo em situações difíceis que a gente passa. Mas também, ó Pai, nos ajude para que possamos parar de dar desculpas e entregar o nosso coração a Cristo. Que o Senhor, ó Pai, venha ajudar e tocar o coração de cada pessoa que está assistindo aqui, para que possa, de fato, entregar por completa a sua vida aos pés de Cristo. Toque o coração de cada pessoa, Senhor. Não sei quantas serão atingidas por esta oração, mas eu te peço, Senhor, que todas que forem atingidas, o Senhor possa tocar o coração, para que cada vez mais vidas possam ser restauradas em Cristo. Abençoe essas pessoas aqui, abençoe a cada um de nós. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado e bom Jesus. Amém.